E aí galera, bem-vindos a mais um Nerdice em Debate, recomenda. Eu não vou recomendar o que está saindo agora em todo o Brasil, pelo que eu estou sabendo, a questão da coleção da Eagle Moss da DC. Podemos fazer um outro vídeo comentando sobre os lançamentos mais adiante. Nem vou falar sobre a coleção da Marvel, a coleção vermelha, que finalmente chegou aqui em Porto Alegre. E está no 6º número por aqui, não sei qual é a edição que está lá para cima, no Sudeste, mas eu sei que o pessoal sempre recebe antes, né? Vou continuar nesse foco falando de coisas antigas, mas coisas antigas bacanas, e que se vocês acharem em sebo, ou se a Panini puder relançar, ia fazer a alegria da galera. Como teve nesses tempos, semana passada, se não me engano, o Batman Day, vai ser a única indicação deste vídeo que eu vou dar em relação ao Batman. Quero indicar para vocês Batman As 10 Noites da Besta. Ele foi escrito pelo Jim Starlin e desenhado pelo Jim Aparo. Esta capa é do Mike Zeck, pintada. O que é As 10 Noites da Besta? Ela saiu aqui em 1989 com o lançamento foi na segunda onda da Batmania, com o lançamento do filme em 89 do Tim Burton, né? Então foi uma edição especial, ela correu nos títulos de linha do Batman, e fazia muito tempo que não aparecia um vilão assim bacana. É a fase do Batman em que ele ainda é um detetive, ele é mais detetive do que agressivo, aquele lado obscuro que se tornou tão famoso depois dos anos 90, que eles resgataram aqui. Mas vale a pena não só porque era um vilão que ele não ficou no ostracismo, mas também ele foi bem aproveitado. Ele foi criado para essa história e depois resgataram ele. Até na minissérie do Robin 2 eu acho que ele aparece. Mas vale a pena, os desenhos são bem legais, e o Jim Starlin, como sempre, traz uma belíssima história com o cruzado de capa. Minha próxima dica vai ser em relação aos Vingadores. Todo mundo gosta, Ultimates é legal, porque a fase dos Vingadores agora tá do caralho, não sei o que. Cara, nos anos 80 tinham histórias tão boas quanto, só que não eram tão bem divulgadas. Talvez o gênero estava naquela fase de super-herói no seu bicho, não sei o que, mas assim, tem uma fase que eu acho sensacional, que é essa escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo John Buscema. Aqui é Vingadores Under Siege, se não me engano seria Sitiados, ou Sob Cerco, né? Se a Panini quisesse relançar alguma coisa antiga, seria uma baita história, porque aqui eles são atacados na Mansão dos Vingadores pelos Mestres do Terror, liderados pelo Barão Zemo. E qual era o mote da história? Os Vingadores nunca estariam desunidos, ninguém nunca derrotaria os Vingadores, e Jarmus nunca sofreria nenhum tipo de dano por trabalhar lá, porque é um civil e é uma pessoa sem poderes. Aqui os Vingadores eles estão fragilizados e é um grupo também heterogêneo, aquelas fases em que não são os mais poderosos e tal, tanto que o Hércules e o Thor nem tava, ele aparece no meio pro final da história, porque ele estava sofrendo agruras na linha dele. O Capitão América, como é o inimigo mortal do Zemo, prendeu ele, torturou o Jarvis na frente dele, mas não vou contar a história. O lance aqui é dar valor para a Vespa. Ela estava começando a ser a líder dos Vingadores, e ela ganhou uma notoriedade agora por causa do filme do Homem-Formiga, então seria legal ler e ver da onde surgiu, pegar um pouco mais de background da história dela. Vale muito a pena, são 5 edições, elas saíram aqui no Capitão América, que eu vou botar para vocês aqui. Ela saiu numa sequência, foi no 144 ao 147, se não me engano, tá? Isso é por memória, depois quando eu editar o vídeo é que vão aparecer as capas, eu posso ver se eu estou certo ou errado. Mas se saísse numa coleção ou da Salvat ou a Panini relançasse, ia ser uma bela pedida. John Buscema é sempre John Buscema, né, cara? Próxima dica é para aqueles mais novinhos. Aqueles que acham que o Nick Fury sempre foi o Samuel Jackson, ou sabiam que não era o Samuel Jackson por causa do Pecado Original, também é aquele velho, decrépito e tal, mas você tem que entender o contexto em que o Nick Fury começou a ganhar notoriedade. Ele fez parte do Comando Selvagem, sim, ele participou da Segunda Guerra, existe toda uma mística ao redor dele, mas ele ganhou muita notoriedade, muita força nos anos 70 em virtude dos filmes de espionagem. Então, um cara chamado Jim Steranko, responsável inclusive pela criação do que seria hoje o Indiana Jones, ele que deu a dica isso é uma curiosidade, ele que falou para o George Lucas, ele foi o cara que revitalizou não só o Nick Fury ou as histórias junto com o Stan Lee de espionagem, como ele criou toda uma estética
setentino, assim, que era diferente dos anos 70. Ele e o Neil Adams foram os caras que revolucionaram a questão do quadro, do que a gente conhece hoje de cinema, né? Então, vale muito a pena pegar, se vocês acharem isso aqui. Nick Fury, agente da SHIELD. Stan Lee, Jim Steranko. Ele saiu na Strange Tales e depois ele ganhou revista própria. Aqui ele confronta o Garra Amarela, que seria um dos inimigos dele mais mortais. E tem o início da questão do Scorpion, que eu vou falar mais adiante. Com esse gancho do Scorpion, existiu uma série chamada Graphic Novel, em que saiu isto, Wolverine e Nick Fury. O título não está na capa, mas se não me engano é Conexão Scorpion. O Scorpion ele tem um valor muito forte para o Nick Fury, e o Wolverine aqui não é o Wolverine, James Howlett, não, é o Logan. Uniforme marrom, totalmente psicopata, mas ele tem um senso, como todo mundo sabe, quem já leu algumas coisas antigas do Wolverine sabe que ele tem um senso de honra muito forte, e ele, por ser meio militar, Nick Fury também usa muito disso, se aliam na história muito bem bolada de Art Goldwyn. Art Goldwyn, que é um cara que é ele, o Julius Schwartz, são comparados praticamente assim, tipo o Jim Lee, Stan Lee, mas de tão queridos que eles são dentro da indústria, e o próprio Eisner, pela criatividade, pela maneira com que ele lidava com as histórias bacanas que criava, e o Howard Chaykin aqui desenha, e é o melhor desenho eu acho que eu já vi dele, melhor até que American Flag. Quem conhece o estilo traço de Howard Chaykin há de convir comigo que ele está muito, muito bem aqui. Para encerrar essa sessão de indicações Marvel e de Graphic Novel, primeira Graphic Marvel é de mesmo ano de lançamento dessa última que eu mostrei, escrita mais uma vez aqui Jim Starlin figurando, mas pelo Benny Wrightson, acho que é isso. Hulk Coisa, os dois eles vão para o espaço, né? Eles têm aqueles encontros, não é essas coisas que a gente vê hoje, o Hulk inteligente, né? O Coisa é fraco, não, eles gostavam de fazer embates entre os dois, porque sempre que os dois se enxergavam, né, quebrava o pau. Mas aqui eles são sequestrados por uma força alienígena, o Jim Starlin sempre com aquela viagem dele de pegar e escrever coisas espaciais, levam eles para outro planeta e eles têm que ajudar uma civilização. Só que tem momentos muito filosóficos, Jim Starlin inclusive é formado em psicologia e filosofia, e tem momentos muito engraçados. O final disso aqui é sensacional, sensacional, porque a proposta deles para os dois é: nós realizaremos vocês podem pedir o que vocês quiserem que a gente realiza, se vocês nos ajudarem. É surpreendente. E agora, como um bônus, só para ilustrar, aproveitar que está chegando ao fim, chegou ao penúltimo encadernado no Brasil, é isso aqui. A Panini eu sei que deve ter planos para relançar Fábulas. Fábulas é uma saga sensacional pela Vertigo, eu acho que não... Tirando o Y, o Ex Machina eu acho que não é Vertigo, mas o Fábulas ele durou 150 edições, ela está chegando até o fim do ano, início do ano que vem deve ter chegado no Brasil ao último encadernado. Ele é escrito pelo Bill William, é um cara que é estilo New Game, assim, mas ele fez um apanhado sensacional em relação a pegar todas as fábulas existentes de todas as culturas. Tem a Frau Tottenkinder, tem Baba Yaga, tem o Lobo Mau, tem as fábulas da Arábia, tem fábula russa, tem fábula americana, tem fábula alemã, Branca de Neve. O mote, para quem não conhece, é que as fábulas foram expulsas dos seus contos pelo adversário. E ninguém sabe quem é o adversário. E eles vieram se refugiar no mundo dos mundanos, que somos nós. E eles ficam dentro... Eles não perderam seus poderes e habilidades, eles se disfarçam como seres humanos que nem nós. Eles ficam no meio de Nova York. E aí tem toda uma decorrência de que eles estão em guerra. E ao longo dessas 150 edições que saiu lá fora, mais algumas edições especiais, Cinderela, né, as Fairies, que são as belas fábulas, uma coisa assim. O próprio Lobo Mau. Tem algumas séries paralelas também escritas pelo Bill, mas elas se complementam. É uma baita leitura, vale a pena se começar a sair uma versão de luxo, comprem e adquiram, que vocês não vão se arrepender. A partir do segundo arco é desenhado pelo Mark Buckingham, aqui esse primeiro arco é pelo La Medina, que foi uma bela troca. La Medina não é ruim,
mas o Mark Buckingham é excelente, certo? Fica aqui então as nossas dicas de leitura, mais uma vez. Fábulas não é tão antigo, né? Então para fazer uma ponte, de repente para o próximo vídeo eu faço coisas mais novas. Então acompanhe os nossos canais, por favor, né, sigam os nossos twitters e escrevam o que acharam, o que não acharam, se gostaram, se não gostaram, e tragam sugestões, reclamações, porque aqui vocês é que trazem o debate. Valeu? Obrigado!